Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto Extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zatti. Eu sou o Andrei Lodea. Nesse episódio o tema será Tecnologia. Então, mais um episódio do Ouse Saber Podcast. A gente não sabe por quanto tempo ainda a gente vai ter essa vaga na bancada, né, Andrei? Quando que os androides vão substituir a gente aqui na bancada e apresentar os programas pela gente? Pois é. Essa é uma temática que está movimentando boa parte da sociedade e principalmente pelo uso que se faz de toda essa tecnologia que hoje a gente tem e que está presente com nós. A gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação o professor Carlos Schaeffer, professor dos cursos de Tecnologia da Informação aqui da UPF, e o aluno acadêmico Marco Antônio, aluno do curso de Psicologia. Ambos fazem parte do projeto Zion, que é o projeto de extensão aqui da universidade. Acho que essa temática é uma temática que já tem longa data, né? Nós somos usuários assíduos de tecnologia, não só tecnologias digitais, tecnologias estabelecidas por uma ideia de algoritmos, né, inteligências artificiais, né, mas todas as ferramentas que nós usamos e que facilitam a nossa vida, desde um martelo, né. Hoje, por exemplo, é difícil você que está ouvindo, né, e nós que estamos aqui na mesa redonda, tábula redonda, né, na mesa redonda, dificilmente nós saímos de casa sem o nosso smartphone, né? E quando nós saímos e esquecemos ele em casa, é uma preocupação tremenda, porque como que será a nossa vida sem esse aplicativo? E uma pergunta que a gente poderia iniciar é: somos seres tecnológicos ou somos seres dependentes de tecnologia? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque nunca se sabe em que horário se escuta um podcast. Então, acho que essa temática da tecnologia é muito pertinente no momento que a gente passa dessa hiperconectividade. Então, essa pergunta se somos seres tecnológicos ou seres dependentes da tecnologia, eu acho que seria um misto. O ser humano sempre observou a tecnologia como um misto entre fascínio e temor, né? Então, a gente sempre achou que o avanço tecnológico proporcionaria um bem-estar maior para a humanidade, em termos de saúde, em termos de acesso à informação, em termos de transporte. Mas muitas vezes foi dado muita ênfase a essas benesses, né? E as consequências desse uso não foi trabalhado da mesma forma. Então, acho que é muito pertinente a gente pensar na questão da privacidade, como tu bem abordou no começo, porque na ânsia de tentar fazer com que tudo se conecte e tudo seja mais fácil através da tecnologia, às vezes a gente acaba cedendo todos nossos dados, nossos gostos, preferências, desgostos, raivas e etc., de uma forma banal, vamos dizer assim, sem se dar por conta de como isso pode ser processado por um algoritmo e trazer algum resultado que não seja de acordo com o que a gente esperava, né? Então, acho que essa questão de a gente analisar o comportamento do humano frente à tecnologia é extremamente importante. O processo de ficar conectado, cedendo dados, a gente não se dá por conta de para onde vão e o que é feito com isso, que trabalho que é dado para esses dados, né? E que, como no caso da Cambridge Analytica, foi significativo o trabalho que eles realizaram no caso de manipulação, pois eles tinham um banco de dados enorme sobre cada eleitor americano que dizia lá muito mais coisa do que o próprio eleitor americano sabia. Então, quando você conhece a realidade da pessoa de uma forma tão profunda, é fácil de manipular. Interessante a gente pensar, né, professor, o quanto é paradoxal a gente estar debatendo esse assunto um episódio que é transmitido via Spotify, que é conectado ao Facebook, onde já existem dados. Então, até quando a gente está debatendo isso, a gente também está cedendo um pouco disso, né, professor? Bom dia a todos. Como o Marco falou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas enfim. A
pergunta, então, se somos um ser tecnológico, sim, eu acho que sim, sempre, né? Desde dos primórdios dos tempos, né? A utilização do fogo para melhorar nossas condições de alimento, e depois disso melhorar e manipular metal e outros elementos da natureza a partir do fogo, é um início de utilização de tecnologia. O ser humano sempre utilizou-se da criação tecnológica para seu benefício, né? Inicialmente, quem está construindo uma determinada ferramenta tecnológica está com um foco de pensamento específico naquela criação daquela tecnologia, né? O cara que fez a primeira faca, né? Eu não sei, eu não conheço a história dele, mas ele podia estar pensando apenas em passar manteiga no pão, né? Ou ele podia estar querendo matar um animal de uma forma mais fácil. O uso da técnica. Né? O uso da técnica. Então, quando ele construiu um objeto tecnológico, ele tinha apenas um foco em mente. Agora, o resto da população humana faz uso daquela tecnologia em conjunto com outras tecnologias, mistura gerando uma nova tecnologia para outros objetivos que não são os originais. E aí passaram os tempos, veio a invenção da imprensa, ou a invenção da prensa, né, com os tipos lá, Gutenberg e tudo mais, veio a imprensa e todos os outros elementos de distribuição mais fácil da comunicação, né, seja a reprodução de livros, folhetos, jornais e revistas e outras coisas mais. E a gente foi criando tecnologia e está criando e sempre criaremos, somos seres tecnológicos. Aí chegamos na geração eletrônica, né? Então, lá de acordo com um objetivo também, foi criada uma máquina para fazer cálculos mais rapidamente, mas o objetivo original foi financiamento de guerra, né? Guerra, na minha opinião, não é uma coisa legal, mas financiou muita coisa que a gente usa no dia a dia, hoje aqui nessa mesa, né? E uma delas foi a invenção da primeira máquina construída com o objetivo de calcular algo mais rapidamente que não havia sido programado anteriormente. Então, a primeira máquina programável. E, a partir daí, a evolução tecnológica digital, né? Eu acho que o foco principal dessa nossa discussão agora é a tecnologia digital, creio eu, né? E aí, como você bem mencionaste, a gente está usando plataformas digitais para distribuir essa nossa discussão, essa nossa conversa, né? E se faz uso positivo disso, né? Sem dúvida, a tecnologia nos traz inúmeros benefícios, né? Até porque, se não nos trouxer alguns benefícios, nós como humanos, a gente não utiliza, né? Como se diz hoje, ela não vinga, ela não entra né? Ela não vira, não viraliza a palavra que se usa, né? Ela não viraliza. Então, algumas ferramentas tecnológicas, elas acabam viralizando justamente porque elas nos trazem algum tipo de benefício. Esse benefício, às vezes, é um malefício também, né? Nem sempre a gente consegue fazer essa identificação. E aí vem as questões de redes sociais, de programas de mensagens instantâneas. Eu tenho um grupo, como eu comentava antes, offline aqui, eu tenho um grupo da família, né? E conversar com todos os componentes da minha família, mesmo eles estando distantes e eu não vendo alguns deles há muitos meses e talvez anos, né? Mas eu estou ali conversando com ele, ou conversando com o teclado, na verdade, né? Mas imaginando em minha mente que estou conversando efetivamente com os outros. E aí entram diversos pontos da utilização daquela tecnologia que foi inventada com um propósito e que hoje é utilizado e misturado com outras invenções tecnológicas para propósitos completamente distintos, né? Eu acho que é importante a gente frisar, porque esse episódio ele foi pensado a partir do nosso envolvimento que a gente teve. A gente está gravando hoje, posterior ao SUFC, né, que é o Seminário sobre Universidade e Formação Científica, que a gente fez em parceria do curso de Filosofia com a área de Ética e Conhecimento e os cursos de Tecnologia da Informação, e que foram 2 dias super bacana que a gente discutiu os impactos da tecnologia na vida das pessoas. E eu acho que é importante a gente ter, claro, essa questão de um processo histórico da própria tecnologia, que a própria derivação da palavra tecnologia vem de técnica, né? Então, está associada a essa ideia de como que essas técnicas, né, esse uso dessas ferramentas, eles podem ajudar em facilitar a nossa vida. Então, a gente, por exemplo, tem registros lá, Homero, na Ilíada, né, ele usava uma expressão que era o Golden Servants, né, que eram os serventes, em tradução literal, os serviçais de ouro,
né? Lá isso em 1190 a.C., né? Então ele já trabalhava algum aspecto associado a essa ideia de inteligência, né? de tecnologia, né? Depois Leonardo da Vinci, na Idade Moderna, ele era um criador de coisas, de ferramentas, de dispositivos. Uma mais conhecida é o helicóptero, né? O protótipo do helicóptero e tal. Mas ele criou um cavaleiro mecânico autônomo ali que buscasse né? E isso em 1495. E na Idade Moderna nós tivemos ali um avanço da ciência, né? E eu acho que a ciência aliada à questão técnica, e hoje há uma discussão até mesmo dentro da filosofia, na área da epistemologia, entre a relação entre ciência e técnica. Alguns teóricos vão dizer que a técnica ela vai dominar a ciência, né? Porque ela evolui muito mais rápido do que a própria ciência. Mas a gente teve ali na Idade Moderna um avanço tremendo em relação a algumas relações dos seres humanos com o uso de ferramentas tecnológicas. E se partiu desde um processo de construção das máquinas, a Revolução Industrial, máquinas que não tinham ainda uma inteligência artificial, até hoje uma ideia de inteligência artificial, robôs que já hoje consideramos que eles já pensam. Sim, eu acho que essa questão que o Schaefer abordou anteriormente, das redes sociais trazerem a ideia de aproximar as pessoas, né? A gente pode notar no cotidiano o quanto as pessoas utilizam as redes sociais para conversar com pessoas que estão distantes, mas se distanciam daquelas que estão próximas. Então, acho que aquela questão da dependência que eu estou abordando no começo também tem essa relação de talvez a minha vida digital é uma vida que eu convivo com pessoas que estão distantes, que eu consigo escolher de uma forma um pouco mais personalizada com quem eu converso, como eu converso, quando eu converso, do que eu encarar a realidade que às vezes nem sempre as pessoas com quem eu vou conversar vão ser pessoas que vão concordar com a minha opinião, vão interagir de uma forma mais amistosa comigo. Então acho que essa questão também tem uma relação bem pertinente e importante. Só indo de encontro, o Debord tem um livro muito interessante que é A Sociedade do Espetáculo, que ele relata um pouco essa questão do homem se tornar espectador dele mesmo, né? E tá indo de encontro nisso, pro caminho da psicologia e psicanálise, a ideia do inconsciente. Não seria a internet tentando intervir nesse inconsciente, porque as pessoas acabam seguindo alguns padrões sem perceber, né? Eu acho que é um ponto importante a nível de tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta, ok? O homem foi tentando criar ferramentas automáticas. Hoje a gente tem a questão das ferramentas autônomas e não apenas automáticas. E aí, a nível de tecnologia digital, o que a gente tem? Uma invenção de uma inteligência artificial que evoluiu. A inteligência artificial não é um conceito novo agora, deste anos 2000 para cá. Não, ela é lá dos anos 70. Então, é um conceito, é uma ciência da computação, uma área da ciência da computação que é dos anos 70. Então, ela é antiga. Para a tecnologia digital, ela é antiga. Por que ela não funcionava antes? Por que ela não estava presente nas ferramentas que a gente usa? E depois eu chego lá naquilo que você comentou. Porque nós não tínhamos poder computacional para tratar os algoritmos de inteligência artificial. Então, os nossos computadores, eles foram evoluindo, foram ficando mais rápidos, foram ficando menores, foram ficando mais presentes e criou-se a rede de computadores onde todos eles estão conectados. Dificilmente a gente concebe hoje um equipamento computacional não conectado aos outros via algum processo de rede, algum mecanismo de rede. E o poder computacional que eu tenho hoje naquilo que a gente ainda chama de smartphone ou telefone, e eu apenas chamo de computador de mão, ele é um poder computacional centenas e milhares de vezes mais potente do que um computador que tínhamos dos mais potentes nos anos 70 para trabalhar com algoritmos de inteligência artificial. E aí, onde eu quero chegar com isso? Os algoritmos de inteligência artificial são criados com um propósito inicialmente pelos cientistas e são utilizados por outras pessoas e empresas para criar outros tipos de aplicações e muitas delas para envolver grande massa de dados de pessoas, de uma grande quantidade de pessoas. E aí a gente entra em algumas fabricações de realidade, né? E aí o que é realidade? E o que é realidade mesmo, né? O que é real mesmo? Então a tua realidade, a tua percepção hoje ela já é influenciada por ferramentas de redes sociais. A minha realidade hoje ela talvez seja muito diferente do que a tua. E a gente comentava em outro momento, e também dentro do seminário ontem,
O que acontece com uma criança nos dias de hoje? Nós, quando nascemos, nós não tínhamos computador de mão, né? A nossa geração. Então, nós temos uma percepção sobre computadores de mesa, laptops, notebooks, desktops, e outra concepção que a gente ainda chama de telefone. Para crianças hoje de 10 anos, 9 anos, 8 anos, eles nasceram com um computador na mão porque os pais davam para ele não chorar. Ao invés de dar mamadeira, o bico e tal, eles davam um computador com a galinha pintadinha, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essas crianças têm um computador na mão desde sempre, né? Qual é a percepção de realidade digital dessas crianças? Qual é a percepção de realidade do mundo dessas crianças? E aí entram nessas questões de realidade. A psicologia deve tratar isso aí em outras épocas de formas diferentes, com outras ferramentas. Mas acontece a mesma coisa, só que hoje com um poder de explosão. Talvez essa assim, visão né? divisível já não exista mais tanto igual existia nas outras gerações, porque no começo tinha uma relação de cuidado com a internet, não tinha uma confiança total. Hoje em dia é um ponto seguro, até uma relação afetiva com o smartphone. Exato. Só fazendo uma brincadeira aqui nesse sentido das crianças, né? Mas hoje já tem adultos aí que pegam um livro para ler e ele já começa a deslizar o livro papel, físico, né? achando que é uma tela touch, né? Que ele está deslizando ou ampliando, né? A letra é muito pequenininha, né? Aí ele amplia, como a gente faz ali no smartphone. Eu já presenciei esse fato, porque às vezes a gente vê isso em alguns vídeos que a gente chama de memes, né? Mas eu já presenciei esse fato da pessoa pegando um jornal, na verdade era uma revista, e dedos em pinça tentando ampliar aquela letra, né, no papel. E isso acaba sendo porque, para a criança, principalmente, ela sempre viveu esse fato de, tá pequena letra, eu vou ampliar, né? Aí ela pega uma ferramenta que é papel, ela vai querer fazer a mesma coisa. Eu acho que tem uma questão muito importante, abordada por quase todos aqui, a questão do imediatismo que as redes sociais trazem de alguma forma, essa velocidade das informações, da transformação. Então, acho que quando vocês abordam a questão das crianças e os pais dando um smartphone para elas, é muitas vezes, colocando a criança nesse espaço sem significar esse espaço, né? Então, acho que a questão da criação de eu simbolizar, de eu significar algo para a criança, eu me isento dessa responsabilidade. Eu não sou capaz a criança está chorando, de entender o porquê que ela está chorando. Eu tento apaziguar da melhor forma. Terceirizando através da tecnologia. Exatamente, através da tecnologia. Então, eu me eximo dessa responsabilidade de ser pai, de ser mãe, porque às vezes é desgastante. E às vezes não é só o chorando, é simplesmente eu não quero cuidar. Às vezes então eu tédio. entrego o telefone para cuidar dela. Eu já cansei. Então vai assistir um desenho. Isso. E essa capacidade de assimilar, quando você entrega um smartphone, algum apetrecho tecnológico para a criança, ela vai ter inúmeros estímulos ali. Com certeza. O ser humano sempre teve que lidar com estímulos. A gente sai na rua, em qualquer lugar, a gente vai ter que saber lidar e prestar atenção em algum. A gente não consegue ficar em todos ao mesmo tempo. E a sensação que se passa hoje em dia é que a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente, muitas coisas ao mesmo tempo e trazendo um pouco para o lado da criança, a preocupação que às vezes a gente tem quando discute, o pai, a mãe, enfim, o responsável dá um computador de mão para a criança e achando que a criança está em casa. Quando ela ganha um computador desses, ela não está em casa, ela está no mundo. E a pessoa da nossa geração não percebe que tu abriu a porta do mundo para a criança. E a criança, ou qualquer ser humano, é curioso. Concorda? Então, a criança vai sair do mundo, através do mundo digital, ela vai sair de casa. E ela vai estar em contato com outras pessoas. E, às vezes, essas outras pessoas que estão naquele aplicativo do lado de lá são pessoas maliciosas, né? E até mesmo, muitas vezes, os arquivos que tem dentro do próprio celular, não precisa nem estar conectado à internet, né? São coisas que não são próprias para a idade do sujeito que está visualizando aqueles. Então, acho que essa questão desse cuidado, dessa atenção que os pais têm que ter também no fato de terceirizar essa atenção que eles deveriam dar aos filhos, passando isso para algum aparelho tecnológico, é muito importante, muito delicado também. Acho que é um tema que precisa ser... Porque é muita informação chegando e o senso crítico não foi desenvolvido através do diálogo com os pais e acaba sendo um perigo, né? Exatamente, porque se a gente pensar no Vale do Silício, onde ficam as grandes companhias tecnológicas, os filhos dos CEOs dessas empresas estudam em escolas onde não tem tecnologia. Então, se você pensa que a pessoa que desenvolve tecnologia põe o filho numa escola em que não tem tecnologia, algum sentido tem que ter. Alguma preocupação eles têm diante disso.
Eu acho que nesse aspecto a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Eu acho que é importante a gente ter esse cenário de que a tecnologia, ela ao longo do tempo, ela teve processos, né? E que ela interagiu com o ser humano de formas diversas, né? Tem um autor que é o Pierre Levy, né? E ele vai dizer que a tecnologia ela é criada por humanos e ela é humana. Né? A gente não pode distinguir a tecnologia daquilo que é o próprio humano. Quer dizer, ela uma ferramenta. Ela é um reflexo do humano, né? E ela se comporta pelo reflexo de quem está usando ela. Né? E aí ele vai dizer que essa tecnologia ela é uma parte material e artificial dos fenômenos humanos. Né? Então, essa questão. Né? Então, são produtos de uma sociedade e de uma cultura. Tecnologia hoje digital... Né, que a gente vive, tecnológica, artificial, algoritma, né, é uma tecnologia de uma cultura e que nós precisamos entender também esses problemas que esse possível uso dessas tecnologias elas vão ter. Por exemplo, a questão de segurança, né, que eu acho que é o foco da segurança, da área de estudo, né, da área de estudo, né? Como que a gente se garante, como a gente consegue garantir uma segurança no uso dessas tecnologias se elas fazem parte da nossa cultura humana? E pensando agora, nosso tempo também é curto, né? A gente já quase está finalizando, né? Como que a gente poderia trabalhar essa ideia da segurança em relação ao uso de informações, principalmente desses dispositivos que a gente usa? Não sei se o Schaefer, eu acho que pode abordar isso, né? A segurança, quando a gente fala em segurança, principalmente segurança da informação, são 4 elementos, mas o elemento mais importante neste momento, eu creio que seja relacionado à privacidade de nossos dados. Então, alguns dados são confidenciais. E dados confidenciais a gente costuma proteger muito bem eles, guarda num arquivo separado, põe senha, criptografa, e, enfim, muita gente não sabe usar dessa forma, né? Não tem essa preocupação. Mas outros dados são públicos, e não por serem públicos, e muitos deles nós mesmos publicamos nas redes sociais, não quer dizer que esse dado, por mais que seja público, a minha própria imagem, minha foto, meu comentário, ele não possa ter um problema sério de segurança, né? E ser mal utilizado. A grande preocupação que a gente tem quando a gente conversa em segurança nas salas de aula de cursos de tecnologia é ensinar as ferramentas e o pensar técnico de criar ferramentas de proteção para os sistemas, né? E para os dados. Mas quando a gente fala para um público geral, eu acho que o mais importante é a educação. Não ensino apenas, não ensino. Eu sei usar o computador, o Windows, o Android, o iOS, enfim... mas a educação em si. E esse é um propósito do nosso projeto de extensão Zion, levar a informação, apresentar para as pessoas quais são os problemas sérios do uso excessivo de tecnologias digitais, e ao levar informação e esclarecer, a gente nos depara sempre com as pessoas sabendo que fizeram muitas coisas que não deveriam ter feito, mas nunca pararam para pensar que não deveriam ter feito, ou em consequências. Quais são as consequências de uma publicação de algo, seja texto, seja áudio, seja vídeo, em uma rede social, em grupo de WhatsApp e assim por diante. Ou ainda, a reprodução de uma informação que recebeu como verdadeira e está repassando para todo mundo, as famosas fake news, né? Ou seja, notícias fabricadas de forma falsa para serem reproduzidas. Então, eu acho que a melhor forma de que o mundo digital seja um mundo mais seguro é educação, é ensinar as pessoas as consequências do uso inadequado das informações, as suas responsabilidades e assim por diante. E eu acho que isso que o Schaefer abordou, a questão do cuidado com os dados, acho que é a mesma questão que a gente tem o cuidado na vida real, a gente precisa transferir esse cuidado para a vida digital. Eu não saio na rua mostrando minhas fotos para todo mundo. Por que eu faço isso quando eu coloco no Facebook? A mesma relação precisa ser estabelecida. Porque a minha vida, o sujeito sou eu mesmo, né? Então, se eu estou tanto numa vida digital, eu tenho que ter os mesmos cuidados que eu tenho na vida real. Acho que num ponto para complementar o que o Schaefer falou seria isso. Então, ouse saber, eu acho que o ouse saber dentro da tecnologia digital, ouse saber como funciona, ouse saber quem está produzindo aquela ferramenta que você está utilizando. Porque, por incrível que pareça, quanto mais tecnologia digital a gente tem e quanto mais informação ao nosso alcance nós temos, mais difícil é saber se essa informação é verdadeira. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas de inteligência artificial e manipulação de imagem, manipulação de áudio, que colocam um áudio produzido, uma
uma fala produzida na imagem filmada de outra pessoa, com a voz dessa outra pessoa, fazendo com que a gente olhe um vídeo que uma pessoa está falando alguma coisa e a gente acredite plenamente que aquela pessoa falou aquilo. E aquilo foi produzido de uma forma fácil. Agora, como nós, pessoas comuns, podemos saber se aquilo é falso ou não, se aquilo foi fabricado ou não? Então, cada vez que a tecnologia avança, e avança o tempo inteiro com essas técnicas novas de computação gráfica, computação de áudio, computação de inteligência artificial e todas as ferramentas de aprendizado de máquina, mais difícil é o saber. Então, ouse saber, entenda como as coisas funcionam, porque daí você consegue descobrir algumas outras coisas que você jamais imagina que pode estar acontecendo naquele teu grupo familiar de WhatsApp, naquele teu grupo de amigos de WhatsApp, com aqueles vídeos e áudios que você recebe no Facebook, o que você recebe, o que você posta, o que você comenta e o que vai ser feito com isso. Ouse saber, busque, leia, enfim, a gente tem a informação ao nosso alcance facilmente, mas ela é verdadeira? Ouse saber se é verdadeira. Busque a fonte original, busque em outros meios de comunicação aquilo que você recebeu como notícia. Vá em outros meios eficientes e eficazes e conhecidos de informação para saber se aquilo realmente aconteceu. Busque em outros lugares também. Ouse saber sobre como funcionam as coisas. Ter essa concepção de para onde vão os seus dados, o que é feito com os seus dados, como aquelas propagandas tão personalizadas que tu recebe chegam até você. Saber, entender esse processo da sua vida digital, de como ela está sendo trabalhada, e para você não cair fácil, como o Schaefer falou, em notícias que são inverídicas, que não tem uma sustentação da realidade objetiva, né? Eu acho que essa questão é muito importante, a gente saber que o que a gente vê na internet às vezes é falso. Então, tem muita informação? Tem. Mas também tem muita informação que não nos leva a lugar nenhum. Eu sei que hoje é muito comum as pessoas dizerem que um texto de mais do que 2 linhas é um textão. Mas leiam muito mais. Abram, mesmo que seja digitalmente, abram um livro e façam uma leitura de um livro. Muito bem, esse foi mais um episódio do Ouse Saber Podcast. Ironicamente, a gente vai pedir para vocês seguirem nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook e também aqui no Spotify. Muito obrigado pela conversa e até a próxima.